Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes situações da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra. Causas das misérias humanas. Instruções dos espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. Mundos de expiações e de provas. Mundos regeneradores. Progressão dos mundos. Que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei, e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vos estejais também. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam, sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes, uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, aos que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente, outros são do mesmo grau e ainda outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é todo material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los, de uma maneira geral, desta forma. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São de igual modo estágios, em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles, é uma recompensa passar para o mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter que reencarnar no mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar, por terem persistido no mal. Destinação da Terra. Causas das misérias humanas. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que de um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes.
Num hospital vêem-se somente doentes ou estropiados. Numa prisão vêem-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso, e então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra para os mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem esteja no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras, que ainda encontramos em nosso planeta e que são os restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os distintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem noções de justiça ou de injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência delas, habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento, de um ser supremo, e esse se sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento. Entre os degraus evolutivos, dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações de tal forma que, nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecerem-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer-se num homem adulto um embrião que o originou. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes das da Terra. A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e, por essa razão, não estão sujeitos nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos, estando mais apurados, têm percepções que a grosseria do organismo do homem na Terra impede de ter. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem sobre o solo, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície, ou planam na atmosfera sem outro esforço a não ser o da vontade, à maneira das representações dos anjos e dos manes nos campos elíseos. Os homens conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas e aparecem a seus amigos do mesmo modo como esses os conheceram, porém iluminados por uma luz divina, transformados pelos sentimentos interiores que são sempre elevados. No lugar de rostos pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e é curta ou quase nula a infância. A vida, sem as preocupações e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores, da decomposição e, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o futuro lá não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amigáveis, nunca são perturbadas, quer pela ambição de escravizar seus vizinhos, quer pela guerra, que é a sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Apenas a superioridade moral e a inteligência estabelecem entre eles a diferença de sua evolução e conferem a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, pois ela só é dada por mérito e exercida sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros, e esse desejo não é um tormento, mas sim uma nobre ambição que o faz estudar com dedicação para chegar a igualá-los. Lá, todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram ampliados e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens, e os mais fortes ajudam aos mais fracos.
Os bens que possuem são correspondentes ao grau de inteligência de cada um, e a ninguém falta o necessário, pois ninguém está ali em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes, o mal não existe. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para apreciar o bem, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não existem. A luz, a beleza e a calma da alma são eternas, proporcionando uma alegria livre da perturbação e da angústia da vida material e do contato com os maus, que lá não têm acesso. Eis o que o homem tem maior dificuldade para compreender. Com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno, mas nunca pode representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, apenas experimentou penas e misérias e não conhece as claridades celestes. Ele apenas pode falar daquilo que conhece, mas à medida que se eleva e se purifica, seu horizonte se amplia e compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos exclusivos para alguns, pois Deus é imparcial para com todos os seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Faz todos partirem do mesmo ponto e a nenhum os beneficia mais do que a outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Compete a cada um conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais rápido possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas camadas baixas da humanidade. Mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi dos mundos de expiação, que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem aí seus erros, por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças, aqui chamais de selvagens, são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua existência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos, por um período, para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio às raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como características comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Mundos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há, como o vosso, destinados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem. Mas, infelizmente, as que fracassam. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos de encarnação e encarnação se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra nelas a calma e o descanso, acabando por se depurar.
Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria, sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como vós, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais, todas reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O homem ainda é carne e, por essa razão, está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres. Ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. O homem, menos preocupado com as coisas materiais, tem melhor noção do futuro, compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos, quando a morte levar seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então, livre, a alma planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, envolvido como um perfume em vibrações de amor e de caridade vindas de Deus. Mas, nesses mundos, o homem ainda pode fracassar porque lá, o espírito do mal não perdeu ainda completamente seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, à noite, na hora do repouso e da prece, os céus azulados, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai os que levam a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos seja destinado após a expiação na terra. Progressão dos mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela sob a bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais e da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa esta ideia e digna do Criador, e como, em contrário, é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia, que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Assim é que a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará.